Boa noite, irmãos, a graça e a paz, boa noite a todos que estão participando desse culto a Deus, você visitante, que Deus também possa abençoar você poderosamente, como é bom estarmos reunidos, em um só propósito, em um só espírito para adorar a Deus. Quero dar continuidade aqui ao nosso culto, nesse momento em que nós vamos meditar na palavra do Senhor e que ela possa falar o nosso coração. Que a palavra, por meio do Espírito Santo, possa produzir frutos no nosso coração. Frutos de arrependimento, frutos de obediência, fruto de aproximação com Jesus Cristo, seja de que forma for. Quero ler um texto da palavra do Senhor e falar sobre um tema muito importante e muito interessante na palavra de Deus. Chamamos isso de o remanescente fiel. Assim o apóstolo Paulo descreveu para a gente, e a Bíblia, nós vamos ver, olhando para a Bíblia de uma forma completa, como sempre existe um povo separado e fiel a Deus. Por isso o tema dessa mensagem, um povo separado e fiel a Deus. Porque assim a Bíblia descreve o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Abraão, o filho de Abraão pela fé. Isso se refere não só a aqueles irmãos que foram salvos no Antigo Testamento, judeus de sangue, filhos de Abraão na fé, como Paulo então nos revela no Novo Testamento, como isso diz respeito a um povo separado, a Igreja de Cristo, irmãos nossos, que viveu no passado, que vivem no presente e que viverão também posterior a todos nós, se assim Deus permitir, que vivem em obediência a Deus, que vivem o cristianismo, que são pessoas tementes a Deus, que têm o Espírito Santo, regeneradas e que amam a Deus. Então nós vamos ver como Paulo desenvolveu aqui esse argumento, essa proposta dele, que é justamente aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Então, Romanos, capítulo 11, verso de 1 ao verso de número 5, diz assim. Vou ler o texto e após orar por essa palavra. Romanos 11, verso 1 ao 5 diz: Digo isto, pois rejeitou Deus o seu povo? Pergunta Paulo, e ele mesmo responde: de modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como chamou Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu sobrei e buscam tirar minha vida. Verso 4. Qual foi, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pela graça, a misericórdia e teu amor. Que o Senhor nos conduza na verdade, diante dessa palavra, diante desse tema, diante dessas verdades, que possamos crescer na graça e no conhecimento. E mais do que isso, que essa palavra nos direcione a amar o teu Filho Jesus. Abençoa todos aqueles que vão escutar essa palavra. Em nome de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém. Então, um povo separado e fiel a Deus. Paulo está chamando esse povo de remanescente. E Paulo inicia o capítulo dizendo que Deus, a promessa de Deus não falhou. Que embora existisse um Israel que rejeitou a Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo veio a este mundo e ele foi rejeitado sim por uma grande parcela dos judeus, que ainda hoje, quando eles leem a Bíblia, diz o apóstolo Paulo que sobre eles está um véu. Quando eles leem o Antigo Testamento, quando eles leem Moisés, ainda está um véu sobre o seu rosto. Eles ainda estão em desobediência, evidentemente, a Deus. E o apóstolo Paulo então faz essa pergunta: Deus então rejeitou o seu povo? Deus então se esqueceu do seu povo?
Deus então não amou o seu povo, Deus não cumpriu a sua promessa ao seu povo. Ele está se referindo ao povo judeu. O apóstolo Paulo diz: de modo nenhum. Porque ele usa o próprio exemplo, não é interessante? Eu sou um judeu de sangue. Ele ainda diz qual é a tribo que ele pertence, né? A tribo de Benjamim. Eu sou um judeu de sangue, portanto, filho espiritual de sangue de Abraão, e eu então fui salvo. Eu alcancei a promessa de Deus no momento em que eu acreditei em Cristo. Então Paulo está dizendo que Deus não rejeitou o seu povo, que pelo contrário, Deus cumpriu a sua promessa. À medida que Deus, pela sua graça, tem sim guardado um povo, e esse povo é o povo de Deus, obediente a Ele, que acreditou em Cristo e que vive em fidelidade a Deus. É o remanescente fiel. E por isso que Paulo, então, olha lá para o Antigo Testamento. Ele poderia usar outros exemplos, que nós vamos ver, mas ele usa o exemplo, né, do profeta Elias. Então ele aponta como Deus ali sempre guardou uma parcela do povo, como se existisse um Israel, a verdade é essa, né? Um Israel étnico, melhor dizendo, né? Uma raça, né? Um povo, uma nacionalidade judaica, mas Deus tem ali um povo que nós podemos chamar como crentes de verdade, como povo que foi salvo, como povo que andou em obediência a Deus, né? É como se a Bíblia então apontasse isso, né? Um grande povo que se identificava como filho de Deus, ou pelo fato de ser descendente judeu diretamente, né? Então eles faziam parte do povo de Deus, mas que muitos não buscavam a Deus. Muitos eram idólatras, muitos eram descrentes, mas existia um povo ali. Dentro daquele povo grande existia um povo que buscava a Deus, que era filho de Deus, que era crente de verdade. E Paulo disse: Deus não falhou com esses. Eu sou um deles. Paulo diz: eu não rejeitei o Messias e eu então amo a Deus por meio de Cristo. Podemos tirar aqui muitas verdades sobre esse povo separado e fiel a Deus. Primeiro ponto que nós podemos apontar, meu amado irmão, é que em todos os momentos nessa terra, em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os tempos, na história do povo de Deus, sempre houve um povo que não quer saber de Deus. Sempre houve um povo que andou em desobediência a Deus. Sempre houve um povo idólatra, em todos os sentidos que você possa observar. Sempre houve um povo que viveu para as suas próprias vontades. Sempre houve um povo que não estava nem aí para Deus, mesmo fazendo parte do povo de Deus, mesmo sendo identificado como povo de Deus. Não estou nem olhando para as outras nações. Não estou nem olhando para o descrente, né? Porque o descrente, a própria palavra já está dizendo, ele é descrente. Mas estou olhando propriamente para o povo de Deus, porque é isso que Paulo está, então, afirmando. Olhando para o povo de Deus, os judeus, e apontando um povo que ama a Deus, que não nega Cristo, mas que vive em obediência a Cristo, que inclusive aceitou o próprio Cristo. Então, olhando para o povo de Deus, em todos os momentos da história, sempre houve um povo que era um falso crente, que não fazia parte do povo de Deus espiritualmente, que nunca nasceu de novo, né? Claro que esses termos aqui estou falando, né, a partir da nova aliança, né? Mas você pode aplicar isso ao Velho Testamento, porque quando nós olhamos, nós conseguimos ver de forma muito inevitável isso. Olhe para os nossos irmãos, né? Olhe para os personagens e o povo que viveu na Velha Aliança. Você sempre vai ver muitos se desviando, você sempre vai ver pessoas que não buscavam a Deus, você sempre vai ver isso, né? Olhe para o exemplo de Israel, de uma forma geral. Você vai ver muitos que se desviaram, você vai ver uns que a Bíblia diz, esses são filhos de Belial,
esses eram do maligno, esses fizeram o que era errado, esses se desviaram, você sempre vai ver isso. Né? Isso todo mundo vai ver, né, na Bíblia de uma forma geral. No Novo Testamento, Jesus usou a imagem do trigo e do joio. Né? O trigo e o joio, eles vivem, né, contemporaneamente, eles vivem juntos. Então, o trigo se refere aos filhos de Deus, a esse remanescente fiel, a esse Israel espiritual, a um crente de verdade. E o joio, evidentemente, se refere, né, àquele que não é crente espiritualmente, mas estão juntos. Eles estão dentro da mesma congregação. Eles estão dentro da mesma seara. Eles estão dentro do mesmo campo. Inclusive, eles são muito parecidos. Tanto é que na parábola, né, quando o servo vai ali querer diferenciar, né, separar o trigo do joio, o Senhor então não deixa eles juntos. Porque talvez, né, ele poderia confundir. Porque eu e você não temos essa capacidade de olhar para o coração das pessoas e dizer quem é crente e quem não é. Isso cabe ao Senhor. Né? Isso cabe ao Senhor. Então, o joio e o trigo, eles são muito parecidos também. Também são muito parecidos. Então, perceba que, da mesma forma que existe o trigo, existe também o joio. Da mesma forma que existe uma igreja santificada e separada, existe também uma falsa igreja, um falso cristão, um falso cristianismo. Olhe para a parábola das 10 virgens. E essa parábola, ela é muito interessante para que nós possamos ter esse entendimento de que sempre, em todo momento na história da igreja, na história dos filhos de Deus nessa terra, sempre houve sim um remanescente fiel e um remanescente, quer dizer, um povo fiel e um povo também, né, infiel. Olhe para a parábola das 10 virgens. Elas são virgens. Existem 10 que a Bíblia chama de prudentes e 10 de nécias. Existem 5, né? No caso, 5 prudentes e 5 nécias. 5 têm azeite e as outras 5 não têm azeite. Mas perceba que todas duas vão ao encontro do noivo. Todas duas têm exteriormente a mesma aparência. Mas a gente percebe que as 5 nécias, as 5 imprudentes, elas só têm uma casca religiosa. Elas têm toda a aparência religiosa. Né? Atualizando para a gente, elas foram apresentadas na igreja, elas foram batizadas na igreja, elas congregam, elas se identificam como cristãos, tanto é que elas são noivas e todas elas vão ao encontro do Senhor. Mas essas nécias, elas não têm o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz, quem não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo. Não tem a fé salvífica, nunca nasceu de novo, nunca foi regenerado. É isso que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. E o azeite ali representa o Espírito Santo. E o próprio Cristo diz para essas 5 virgens nécias, eu não vos conheço. Então como é que Cristo não conhece os seus filhos? Então isso significa que elas nunca creram. Que elas estão e andaram desobedientes diante de Deus. Mas elas tinham toda a aparência. Elas eram todas ornamentadas. Elas tinham todos os ritos e trajes religiosos. Então, ali está um exemplo também para nós, para que nós possamos observar e olhar que sempre houve, sim, dentro do povo de Deus, aqueles que andam em obediência a Deus, que guardam o seu azeite, que vigiam e aguardam o noivo, e a vida deles demonstra isso. E existem também aqueles que não têm essa mesma postura. Paulo está falando justamente disso, né? Essas 5 virgens prudentes e mais 5 virgens nécias, elas têm as mesmas aparências. Elas são fisicamente iguais. Paulo também está falando, existe um Israel que é idêntico fisicamente. Por que eles são idênticos fisicamente? Porque eles são filhos de sangue de Abraão, eles são filhos naturais de Abraão, eles pertencem à nacionalidade judaica, portanto não existe diferença biológica entre eles. Não existe diferença física entre eles.
todos eles são da linhagem de Abraão, são filhos de Abraão, portanto, eles são descendentes naturais de Abraão. Não existe diferença entre eles. Mas Paulo diz, opa, mas tem uma. Qual é a diferença? É que esses aí, chamados de remanescente fiéis, povo separado e que anda fiel a Deus, eles são não só filhos naturais de Abraão, mas eles são filhos espirituais de Abraão. E é isso que todo cristão é, e todo homem é. Isso nos é revelado no Novo Testamento, Romanos, Gálatas. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé. Nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Por exemplo, eu e você somos gentios. Não temos nenhuma ligação natural com Abraão. Mas nós temos um laço e uma aliança que é maior do que a natural e a mais importante. Qual? Somos filhos espirituais de Abraão. Essa é a verdadeira igreja. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Os filhos espirituais de Abraão. Portanto, como as 10 virgens, elas são bem parecidas. Mas há uma diferença. É que o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro remanescente fiel de Deus, ele tem uma vida diferente. Ele é filho espiritual de Deus. Paulo, então, está desenvolvendo esse argumento. Portanto, sempre houve um povo. Sempre houve um povo. Da mesma forma que houve um povo que busca a Deus, que é um crente de verdade, no Antigo e no Novo Testamento. Assim também sempre houve um povo desobediente a Deus, não regenerado, que não tem compromisso com Deus. E a pergunta é, isso é para desanimar você que não é da igreja ou você que é da igreja? De forma alguma, isso não é para desanimar você. Você também não está aí para dizer quem é o verdadeiro Israel espiritual de Deus ou não, se aquele que caiu, você está aí. Não, você está aí para ajudar. Ajude quem anda no caminho das trevas. Ajude quem está se desviando, quem se desviou. Aconselhe, ajude, aponte o caminho, porque isso é que a Bíblia chama a gente para fazer. Não deixe isso atrapalhar você. Inclusive a Bíblia também diz que aquele que está em pé, cuidado que não caia. Mas sempre houve sim um povo que anda em desobediência a Deus, mesmo se identificando como o povo de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz que é impossível, né? Quer dizer, é inevitável que os escândalos ocorram. É impossível. Isso vai ocorrer sim. Então, esse remanescente fiel existe. Mas ele é essa diferença justamente no meio daquela igualdade. Sempre existiu um povo que foi também desobediência a Deus. Da mesma forma que existiu um povo desobediente a Deus, existe também um povo que é obediente a Deus. E Paulo está dizendo aqui em Romanos 11, esse é o remanescente fiel. Paulo então está falando dele. E nós podemos provar isso na Bíblia, né? Ver isso na Bíblia. Então olhe, por exemplo, para Abraão e sua família. Eles eram idólatras. E Deus então arranca Abraão do meio da idolatria e faz de Abraão um servo dele. Né? Então olhe, desde o início da Bíblia você vê justamente esses dois exemplos. Caim e Abel. Caim do maligno, né? Então veja sempre esses dois contrastes, né? Olhe, por exemplo, para Noé. Só Noé e sua família se salvou diante do pecado e da destruição que veio sobre a terra. Então significa dizer que Noé e sua família eram justos no meio de uma geração corrompida. Olhe para Moisés, um verdadeiro líder que desprezou as riquezas do Egito para viver junto com o seu povo dentro do chamado de Deus. Olhe para a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, ali tem vários irmãos, né? Quer dizer, vários servos de Deus que foram uma inflexão no seu tempo, ou seja, da mesma forma que existiam pessoas que estavam nem aí para Deus, que não tinham compromisso para Deus, mas aqueles heróis da fé ali tinham compromisso com Deus, buscavam a Deus, tinham uma fé salvífica. É isso que Hebreus 11 está dizendo para todos nós. Então olhe para Josué e Calebe,
Josué e Caleb, daquela geração que saiu escrava do Egito, só eles conquistaram a terra prometida. Josué e Caleb. Então significa dizer o quê? Que aquela outra grande multidão se perdeu e ficou pelo caminho. Josué e Caleb é um exemplo de um remanescente fiel. Aquele povo que está ali andando com Deus em santidade. Daniel e seus amigos eram outro exemplo, né? Que decidiram não se contaminar com as iguarias do rei quando foram levados cativos para a Babilônia. Então, é um exemplo daquele que se guarda desse Israel espiritual, do verdadeiro israelita de Deus. Quando Jesus Cristo está repreendendo ali as igrejas em Apocalipse, né? Você sabe que existem ali as igrejas e em cada uma delas Jesus Cristo faz uma análise, mostra, né, os defeitos ali e até as virtudes, né? Tem, se não me falha a memória, 2 delas que Jesus não encontra falhas nessas igrejas, mas nas outras ele encontra. E na igreja lá de Sardes, Jesus então faz um raio-x daquela igreja, mostra o pecado daquela igreja, mostra a desobediência daquela igreja, mas lá no verso 4 do capítulo 3, nessa mesma igreja, após mostrar as falhas dessa igreja, ele diz assim, opa, mas tem uns aí, existe aí no meio de vocês uns que não contaminaram as suas vestes. Estes andarão comigo em branco. O que significa isso? Que no meio daquela desobediência, no meio daquelas pessoas sem compromisso com Deus, sem compromisso com a obra, Jesus disse assim, tem uns aí que é diferente. Tem uns aí que estão separados. Tem uns aí que são fiéis. Quem são esses? O verdadeiro Israel. O verdadeiro Filho de Deus. O remanescente fiel no meio da igreja de Sardes. Assim também é nessa terra hoje. Existem muitas pessoas fora, o nome já está dizendo, estão fora, né? Descrentes, sua grande maioria, e dentro da igreja, que não vão buscar a Deus, que não foram regeneradas, que não andam em santidade, que não cultivam santidade, que não têm fome e sede de justiça. Existe, mas no meio desses aí, existe um povo de Deus, um remanescente fiel, homens e mulheres que buscam ter compromisso com Deus. Então, Jesus disse lá em João 10, 27, quem são esses obedientes? Quem é esse Israel espiritual? Jesus disse, João 10, 27, as minhas ovelhas. Quem é as ovelhas de Cristo? Ele mesmo disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. O que significa ouvir a voz de Cristo? Uma pessoa que anda em santidade, uma pessoa que anda debaixo da palavra de Deus, que tem compromisso com a verdade e que evidentemente segue a Cristo, toma a sua cruz e anda. Essas é justamente, né? Existem sim, né? Existe sim, da mesma forma que não existe, que você pode encontrar, né, inúmeros erros, né, inúmeras falhas, um povo desobediente, mas existem aqueles, você pode ter certeza, né? Eu conheço vários, né? Conheço vários no sentido, né, da sua vida assim, muito exemplar, no sentido de que pessoas que buscam a Deus, né, que têm um compromisso com a obra, compromisso com a missão, compromisso com o reino, travam suas lutas diárias, pagam o preço pelo evangelho, buscam a palavra, estão debaixo da palavra, têm compromisso com a palavra de Deus. Você e eu conhecemos muitos, né? E tomara que a nossa vida também seja assim, que nós busquemos fazer isso, porque é isso que Deus quer. Ou seja, que nós possamos ser, né, esse Israel espiritual, essas pessoas que realmente servem a Deus. Então Paulo está dizendo isso, né? Como disse um homem de Deus, nunca faltou em Israel uma lâmpada acesa. Nunca faltou, meu amado. Nunca faltou na história da igreja uma lâmpada acesa. O que significa isso? Que nunca faltou na história da igreja pessoas que buscam a Deus, que servem a Deus de verdade. E Paulo prova isso aqui no seu argumento, afirmando o exemplo de Elias, que está lá em 1 Reis 19, 18. Vamos ler como Paulo mostra isso, né? Inclusive ele fala isso e nos ensina outras coisas também, né? Romanos 11, 2, né, em diante, diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, antes conheceu. Ou não sabes que a Escritura diz de Elias, como
clamou Deus contra Israel. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram teus altares, só eu sobrei e buscam tirar minha vida. Qual foi a resposta divina? Separei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos. Ou seja, qual é o contexto da história de Elias? Israel estava mergulhado na idolatria, Israel estava mergulhado na desobediência de Deus. Os profetas, muitos se dispersaram, adoraram Baal, os servos de Deus adoraram Baal, se dispersaram. Jezabel mandou matar muitos homens, nesse contexto. E Elias então chega para Deus e diz assim: só sobrou eu. Só eu tenho sido fiel a você e ainda procuram matar a minha vida. Aí então Deus diz para Elias: você está enganado. Eu separei 7.000. Ou seja, como você, tem mais 7.000 que não se curvaram. Ou seja, o povo pode estar disperso. Aos seus olhos você pode não ver desobediência. Você pode pensar que você é o único que obedece. Mas tem 7.000. Você sabe que o número 7, tem um significado interessante na Bíblia, que fala de completude, de perfeição. É um princípio para dizer que a igreja de Cristo, quer dizer, o povo de Deus, quem é mesmo de Deus, não se curvou. Significa isso. Diante do Israel, muita gente, existe um remanescente fiel. Deus usou aqui esse número 7.000. Número 7, completude, perfeição. Diante do povo, grande, muita gente, Deus diz: os que são meu filho mesmo, os que são Israel espiritual, o verdadeiro israelita, esse daí não se curvou a Baal. Esse daí tem sido fiel a mim. Esse aí tem sido justamente o que eu chamei eles para ser, a minha propriedade exclusiva e peculiar. Então Deus disse isso para Elias, o apóstolo Paulo, para se referir a esse Israel espiritual de Deus, a esse povo de Deus que anda em obediência, disse. Ele usa esse exemplo. Então olha como isso é interessante, glorificado seja o nome de Deus. E Paulo usa esse exemplo para nos dizer que sempre existe, mesmo diante da desobediência, como eu acabei falando, mesmo que possa haver muitas pessoas que não buscam a Deus, não tem compromisso com o reino, só tem compromisso com a sua vida, não estão nem aí para que a palavra diz, não estão nem aí para buscar a Deus, para viver em santidade, para pagar o preço, para andar na verdade, mesmo que possa existir muita gente dentro da igreja, fora da igreja, ou se identificando como cristão, mesmo que possa existir a desobediência de uma forma muito clara, mas no meio desses daí você vai encontrar um povo obediente, de boas obras. Esses a Bíblia chama, é a igreja de Cristo. Esses realmente creram. Esses são filhos de Abraão. É isso que Paulo está dizendo, inclusive usando o seu próprio exemplo, que ele não estava em desobediência a Deus e que ele era um exemplo de que a graça de Deus preservou e guardou esse Israel, esse remanescente espiritual. E a pergunta é, quem é esse remanescente fiel? Quem é esse Israel espiritual hoje? Hoje, no nosso tempo, como no tempo de Paulo, é a igreja. Paulo está desenvolvendo esse argumento para dizer, hoje quem é esse Israel espiritual? A igreja. Quem é a igreja? A igreja não é no sentido físico, mas a igreja é no sentido de nós, no sentido daquele que foi regenerado, daquele que anda em obediência a Deus, daquele que tem o Espírito Santo. Esse é o remanescente fiel. E Efésios, mesmo capítulo, aliás, o mesmo apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, falando, desse povo que é a igreja, ele diz Efésios 2, 10, pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, um povo de Deus, que ama a Deus e que anda em obediência, como foi o povo de Deus, o Israel espiritual verdadeiro, na antiga aliança,
hoje, né? Dos dois povos, diz Hebreus, né? Foi quebrado, diz a Bíblia, né? Foi quebrado as barreiras e de dois povos formou-se um só, que é justamente a igreja de Cristo, né? Esses aí não contaminaram as suas vestes. Esses aí é justamente aqueles que, na visão de João, de Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10 diz: depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Olha que visão. Ele está vendo quem? Ele está vendo esse Israel que triunfou. Ele está vendo esse povo que sempre foi fiel a Deus. Esse povo até seleto, pequeno, talvez muitas vezes, né? A Bíblia diz que larga o caminho que leva à perdição, estreito o caminho que leva à salvação, e são poucos que por ele entram. Então João diz: eu vi essa grande multidão de línguas, de povos, eles estavam vestidos de branco. Ele está olhando aquela igreja que triunfa. Eu peço muito a Deus que nós possamos estar nessa visão de João. Se nós temos sido esse Israel espiritual de Deus, esse remanescente fiel, nós estaremos lá, com certeza. Com certeza. Então, quem é esse Israel espiritual de Deus hoje? A igreja. É você, jovem, que tem guardado a sua pureza, que não tem andado como andam os seus amigos ou as suas amigas do mundo, que não ama o mundo, que o seu amor não está no mundo, mas tem guardado a sua pureza, tem amado a Deus, tem obedecido a Deus, tem aguardado o tempo de Deus. Quem é esse Israel espiritual? Quem é esse verdadeiro israelita? É você homem, é você mulher, é você senhor, é você senhora, que tem uma vida de oração, que tem compromisso com o reino, que tem amor pelo reino, que ama a Deus, tem uma missão, um chamado de Deus para amar as pessoas, para andar em obediência, para instruir as pessoas na palavra. Esse Israel é essas pessoas. Por quê? Porque o Israel espiritual de Deus, o verdadeiro israelita, olhando para o Antigo Testamento e para o Novo, eles tinham essa característica. Assim, eles andavam assim. Assim a Bíblia coloca. Quer dizer, eles eram um povo obediente a Deus diante da desobediência de muitos. Familiares, amigos, eles tinham uma diferença. Eles eram obedientes a Deus, amavam a Deus, viviam o cristianismo de forma verdadeira. Esse é o israelita espiritual hoje. Ou esse é o remanescente fiel. Deus sempre preserva e preservou o seu povo segundo a sua graça. Isso é o que Paulo então nos lembra olhando o exemplo de Elias. Deus diz: eu separei para mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Quem fez isso? Eu. E Paulo, inclusive, desenvolve esse argumento falando e apontando justamente para isso, quer dizer, a graça de Deus. Ele então diz aí no verso 5, assim pois também agora neste tempo, Paulo não poderia ser mais claro, né? Paulo usa esse exemplo do Velho Testamento e assim, agora, nesse tempo, quer dizer, igreja, nova aliança, momento que estamos vivendo agora com Cristo, igreja, nova aliança, nesse presente momento, também agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça, segundo a graça de Deus. Deus então tem preservado, Deus então tem guardado homens e mulheres, jovens, em todo o mundo, como Ele fez sempre. Ele tem guardado esses 7.000 homens, quer dizer, tem guardado o seu povo, a sua igreja, para que eles então amem a Deus, para que eles então sejam esse povo e essas pessoas que buscam a Deus. 3 observações ou 2 aqui para a gente terminar.
Primeiro, sempre houve dois povos, esse remanescente fiel. A pergunta é, nós nos enquadramos nesse remanescente fiel? Aquelas pessoas que viveram para a glória de Deus, aquelas pessoas que viveram o cristianismo de verdade. Nós nos enquadramos nesse povo. E segunda e última observação, eu sempre faço para aqueles que não são da igreja. Só existe uma forma de você ser esse remanescente fiel, esse povo de Deus, esse filho de Abraão espiritual. Entregue a sua vida a Cristo. Vá a Cristo em arrependimento e fé ainda nessa noite. Busque aqui nós, se você está assistindo esse culto, e você quer uma afinidade com a igreja, então entre em contato comigo. Tem o meu WhatsApp aí no grupo, do João, qualquer outro irmão da igreja que você se sentir, que você tem afinidade, entre em contato com ele. Diga que quer reconhecer Cristo, a essa pessoa. Reconheça você aí mesmo na sua casa, mas entre em contato conosco. E você então seja assistido, instruído, ajudado e abençoado por meio da igreja de Cristo. Então que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.